Bem-vindos novamente aos vídeos de HTML5 e CSS3 e vamos continuar aqui a falar sobre o background, mas desta feita sobre uma propriedade designada por background origin, que tem um comportamento muito semelhante àquilo que nós vimos aqui com o background e para este exercício nós vamos requerer a utilização de uma imagem. Ora, eu penso que tenho aqui uma imagem que não é propriamente a mais interessante, mas que vai servir, neste caso, imagens, vou colocar aqui fotografia, copy. Ok, e aqui no HTML5, no Images, vou colocar a fotografia. Ora, o que eu vou fazer aqui basicamente é o seguinte, eu vou criar aqui então um background, eu provavelmente vou ter que aumentar aqui a largura para vermos o efeito disto, ok, 400, certo, vamos aqui refrescar, ok, vamos aqui definir a margem do topo, neste caso para 50, ok, muito bem. Eu penso que a minha fotografia é ainda mais larga do que isto, portanto eu vou ter que alterar aqui isto substancialmente. Ok, penso que assim já teremos aqui o resultado pretendido. Ora, vimos então no vídeo anterior o background clip, desta feita vamos ver uma outra propriedade que é o background origin. Isto é, qual é a origem do meu background? E ela pode conter exatamente os mesmos valores da propriedade anterior, ok? Neste caso, vamos usar o padding box, o border box ou o content box. No entanto, vamos precisar de uma imagem de background, ok? Então vamos retirar daqui este background desta maneira e vamos colocar aqui, por exemplo, background image. E isto é ainda código do CSS1 ou versão 2. E aqui vamos colocar URL. E vamos chamar qual é a nossa imagem. Neste caso vamos buscá-la a images barra e neste caso fotografia.jpg. Ok, vamos aqui retirar ainda isto que não vamos precisar, vamos ver o que é que acontece. Ok, nada, simplesmente porque eu pus fotografia. Ok, fantástico. Ok, cá está, a minha fotografia, ok, está aqui a servir de background ao meu conteúdo. Ora, nada disto me interessa com este aspecto, vou aqui ainda colocar isto mais aperfeiçoado, neste caso vou-lhe tirar o repeat, background, repeat, known, portanto a imagem vai aparecer só colocada lá em cima, espero eu, ok, Rax, ok, no repeat, não é known, é no repeat. Ok, cá está, a imagem não é multiplicada na horizontal nem na vertical. Vamos também definir um background position left e depois então vamos definir o background origin, ok? E neste caso o origin eu posso definir o border box. E reparem o que é que vai acontecer. A origem do meu background vai ser aqui a minha border, ok? Portanto, vai ficar por baixo da border. Se eu colocar o padding box, neste caso, o meu background vai ficar posicionado aqui imediatamente a seguir à border. E se eu selecionar o content box, ele vai começar dentro do content. Ora, eu defini aqui o position left, mas eu vou retirar, que é para isto chegar lá ao cimo, ok? Reparem. Portanto, começa lá ao ciminho, mesmo encostadinho ao início do conteúdo. Depois o padding box vai colocar aqui neste cantinho, reparem, ok? E o border box vai colocar aqui no início da minha border, ok? É evidente que se eu agora colocar aqui o dashed para sólido transformar isto, uma parte da minha imagem de background será tapada, uma vez que está aqui a ocupar também este espaço de baixo. E portanto, desta forma, vimos aqui a implementação do background origin. Um outro aspecto para terminar este vídeo, vamos falar também, aproveitar já que estamos com a mão na massa, como eu digo na gíria, falar sobre o background size. O background size é uma outra propriedade introduzida pelo CSS3 e que nos permite definir o tamanho do nosso background. Ora, nós temos aqui o background já definido.
mas vamos poder alterar, vamos retirar daqui o Origin e vamos deixar que o background se reajuste, neste caso ao interior da nossa caixa, mas nós podemos definir o seguinte, neste caso background size. Ora, e o background size pode ter efetivamente 4 valores diferentes, ok? É o length, o percentage, percentagem, o cover e o contain. Ora, vamos experimentar aqui, por exemplo, o cover. E, neste caso, o cover vai simplesmente fazer o seguinte, reparem, vai ajustar-se de forma a que todo o meu espaço contenha, então, um background, ok? É evidente que há aqui um espaço da imagem que foi cortada, mas essa é a função do cover. Eu posso utilizar por percentagem, neste caso, se eu colocar aqui 100%, é evidente que vou ter o meu background a 100%, ok, ok, background size, ok, 100%, se eu colocar aqui 50%, vamos ter só metade do background, se eu colocar 10%, muito mais, ainda mais pequeno, ok, é evidente que se eu agora colocar aqui o repeat, ou melhor, se eu colocar aqui simplesmente o facto de impedir que haja repetição, reparem o que é que vai acontecer, estamos aqui a repetir o nosso background com as dimensões que eu atribuí aqui no background size, ok? Mas eu quero que ele não seja repetido para nós vermos o efeito, ok? Temos ainda a possibilidade de definir o length, e neste caso o length são dois valores, o x e o y. Neste caso, se eu colocar aqui 400 px e depois deixar em aberto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer isto. Ok, 400, vamos colocar aqui 600 e reparem, automaticamente a imagem vai se redimensionando de forma proporcional. No entanto, se eu adicionar o segundo valor, neste caso 100px, vai acontecer que a imagem vai ser deformada dentro do meu espaço, ok? E portanto, basicamente é isto que há aqui a dizer relativamente ao background size, ao contain. E neste caso o contain vai-se adaptar, neste caso na altura, porque não temos mais espaço, ele então verifica se a imagem se adaptar melhor na largura ou na altura, é assim que ela se vai adaptar. E basicamente foi isto que haveria a dizer sobre o background size.